abra sua Bíblia na carta de 1 João. Glória a Deus. 1 João, o capítulo 2, a partir do versículo 1. Aleluia. A partir do momento que você achar aí a palavra, você pode glorificar o nome do Senhor. Eu vou entender aí que você achou. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você que está em casa também, pode dar um glória aí. E pela fé eu já estou ouvindo aqui. Glória a Deus. Amém? Mais alguém achou aí? Está baixo ainda, hein? Glória a Deus. Mas entenda aí que os irmãos já acharam. Vamos ler então? Amém. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 6. Vamos lá? E assim diz o versículo 1: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Versículo 3. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isso. De novo. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Por favor, feche seus olhos e ore juntamente comigo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Queremos glorificar o Senhor por este momento tão especial. Assim como iniciei dizendo, ó Pai, somente pelo fato de estarmos aqui na Tua presença, Pai, é um privilégio muito grande. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um que está aqui. Obrigado pela minha vida, ó Pai. Obrigado pela vida daqueles que também estão ali em casa, ouvindo esta palavra, assistindo este culto. Nós glorificamos ao Senhor e pedimos que em mais essa noite o Senhor fale em cada coração. Pai, ministra em cada vida, que seja o Teu Espírito Santo a nos transformar, a tocar em nossos corações neste momento, ó Pai, para a glória do Teu santo nome, e fazer em nós a Tua vontade. Assim, desde já, Pai, nós oramos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda vai fazer durante esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. O texto que o Senhor colocou no meu coração foi esse de 1 João, capítulo 2, e dentro disso, eu gostaria de compartilhar uma palavra rápida com vocês. E, queridos, meditando nesse texto, eu pensando em algumas coisas, até a respeito de propósitos, eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Qual é um dos propósitos, não precisa responder, mas para que você possa pensar, qual é um dos propósitos de nós estarmos aqui? Qual é? E eu sei que quando nós fazemos esta pergunta, inúmeras respostas, elas vêm na nossa mente. Muitas pessoas, elas podem dizer, eu estou aqui para buscar o meu milagre. Queridos, outras pessoas podem dizer, eu estou aqui para buscar a cura do meu filho. Eu estou aqui para alcançar a minha salvação. E outras pessoas ainda podem dizer, eu estou aqui para adorar ao nosso Deus. Sim, essas coisas, elas não estão erradas. Estes propósitos, eles estão certos também. Mas o que eu quero ver com vocês, dentro desse texto, meus queridos, e também em alguns versículos da palavra de Deus, um propósito essencial. Um propósito, queridos, de extrema importância, para o qual Deus nos resgatou e nos escolheu. Foi para isso também, para isso que eu vou compartilhar agora com vocês. Ele nos resgatou para que nós possamos entender
E não somente isso, para que nós possamos viver na prática essa realidade. Queridos, antes de revelar para vocês esse propósito, o Senhor nos resgatou das trevas. Estávamos perdidos e aprove ao Senhor, como diz a palavra dele, Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. E glória a Deus por isso. E queridos, este propósito é até o título desta mensagem que eu dei, e foi a seguinte: filhos parecidos com o Pai. Filhos parecidos com o Pai. E no caminhar dessa mensagem você vai entender um pouquinho mais a respeito desse título que eu dei, mas eu quero ler um texto com vocês, outro texto lá de Romanos, capítulo 8, e o versículo 28, um texto bem conhecido. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28, assim diz a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, olha aí, segundo o seu propósito. Verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Novamente, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que interessante o que diz a palavra de Deus, que Ele predestinou, nos escolheu para sermos em conformidade à imagem do seu Filho. Sabe, queridos, nós falamos muito a respeito de um mundo melhor, não é verdade? Quem aqui não quer um mundo melhor? Nós falamos muito a respeito de uma cidade melhor. Falamos muito a respeito de sermos pessoas melhores. Quem aqui não quer ser uma pessoa melhor? Pelo menos eu, ainda mais quando nós começamos o ano, nós traçamos alguns objetivos, colocamos algumas metas no papel, para que nós possamos fazer coisas certas, para que nós possamos fazer coisas diferentes, para que nós possamos alcançar novos objetivos e até mesmo, como eu disse, para nós sermos pessoas melhores, não é verdade? Quantos aqui já não fizeram isso? Nós fazemos isso. Queremos que a nossa vida, ela possa ser diferente a cada dia e para melhor. Mas sabe, queridos, para uma coisa é necessária para que isso possa acontecer. Eu gostaria que você gravasse isso no seu coração. Para tudo isso que eu acabei de comentar, para tudo isso que eu acabei de falar, é necessário uma coisa. É necessário nós vivermos este propósito. É necessário sermos a cada dia parecidos com Jesus Cristo. É desta maneira que nós seremos pessoas melhores. Não adianta nós rodearmos, falarmos várias coisas, mas não falarmos aquilo que é essencial. Para você ter uma cidade melhor, é necessário nós sermos parecidos com Jesus Cristo. É necessário você ser parecido com o Mestre. É isso. Nós podemos pensar na imensidão, a cidade é grande, o nosso país é muito grande, mas é possível, meus queridos, a partir de nós começarmos a fazer a diferença na nossa casa, a diferença no nosso bairro, a diferença onde nós trabalhamos, a diferença na nossa cidade. É possível. Quando nós olhamos para a vida de grandes homens de Deus, na Bíblia Sagrada, homens e mulheres, nós vemos que foi dessa maneira. Imagine esses homens pensando dessa maneira. Imagine eles olhando a multidão. Eu quero que você imagine junto comigo e pensando, não vai dar certo. Deus me mandou fazer isso, mas não vai dar certo. Não! Eles pensaram diferente. E através de homens e mulheres na Bíblia Sagrada, nós vemos que o céu ele se abriu. Nós vemos que muitas coisas aconteceram. Eles chamaram o milagre. E isso é possível através das nossas vidas.
Eu estou compartilhando com vocês, eu gostaria que você enchesse seu coração de fé. Eu gostaria que você se imaginasse já sendo transformado e transformando a sua cidade através da sua vida. Porque isso é possível, queridos. Isso é possível. Isso através de mim e de você, através dessa igreja, através da Paz Church Marília, que porventura muitas pessoas ainda não conhecem nessa cidade, mas é possível. Aleluia. Sabe, queridos, isso por vezes tem sido esquecido pela igreja. O fato de sermos parecidos com o Pai tem sido esquecido por algumas pessoas. E eu entendo, em meio ao contexto global que nós vivemos, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, as nossas correrias, os nossos afazeres, não é verdade? Não é corrido para nós? Não temos tantas coisas nos nossos dias? Pelo menos comigo é assim, não sei vocês, mas eu acredito que com vocês também é da mesma maneira. O bombardeio de informações que nós temos no nosso dia a dia, os sofrimentos, as preocupações pelo fazer. E a Bíblia deixa bem clara, a palavra de Deus deixa bem clara, que nós passaríamos por isso. Nós passaríamos por aflições, meus queridos. Isso tudo vem para nos atrapalhar, isso tudo vem para nos roubar. Eu gostaria que você imaginasse o seu dia a dia. Como eu disse, a preocupação pelo fazer o bem, por fazer as coisas certas. E às vezes, queridos, nós estamos fazendo as coisas certas, mas até mesmo querendo fazer, querendo praticar, mas fazendo de maneira errada. E sabe, isso tem sufocado nós vivermos essa verdade, de sermos parecidos com o Pai em nossas vidas. Acaba nos sufocando. Estamos preocupados com tantas coisas, com tantos afazeres, e temos nos esquecido da boa parte. Lembram do texto de Marta e Maria? Lucas capítulo 10, não precisa abrir, o versículo 41, perdão, e o versículo 42. O próprio Jesus, ele repreende Marta. Ela estava fazendo, eu não vou julgar ela. Ela estava fazendo até aquilo que era correto, como eu disse. Na preocupação, porque ela estava recebendo o Senhor Jesus em sua casa. E ela estava preocupada em servir da melhor maneira possível. Mas Jesus chega uma hora e fala assim: ei, Marta, Marta, por que você anda tão inquieta e preocupada com tantas coisas? Maria, ela escolheu a boa parte. E às vezes nós estamos tão inquietos, às vezes nós estamos tão envolvidos neste mundo, no nosso dia a dia. Eu falo nesse sentido, com preocupações, contas, com trabalho, família, diversão, com tudo. E nós acabamos nos esquecendo da boa parte. Acabamos deixando de lado, queridos, aquilo que é essencial. Aquilo, como eu disse, que vai fazer a diferença em nossas vidas, porque o essencial, novamente eu repito, é nós sermos parecidos com Jesus. É isso. E aí eu tenho uma pergunta para vocês: como vocês estão? Como está a vida de vocês em relação a isso? Imagine como tem sido aí o seu cotidiano. E aí? Vocês, igreja, têm se parecido com Jesus a cada dia? Glória a Deus. Amém, queridos. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, como eu posso ser parecido com Jesus. E aí? Como podemos ser parecidos com o nosso Senhor? O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês,
dentro da Epístola de João, capítulo 2, é que para ser parecido com Jesus, é preciso ser filho de Deus. Não tem outra maneira. Para que você possa ser parecido com Jesus, queridos, é necessário ser filho de Deus. João nos mostra, aqui no capítulo 2, no versículo 1, e ele diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E olha aí, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. João, ele mostra que existe um Pai. Ele mostra a existência de um Pai. E isso me leva até o texto de Mateus, o capítulo 6, o versículo 9, quando Jesus, ele diz dessa maneira: ei, vocês, quando forem orar, orem assim: Pai nosso, que estás no céu. Da mesma maneira, Jesus, ele ensina que existe um Pai que está nos céus. E é somente sendo filho desse Pai que nós vamos ser parecidos com Jesus. Porque o filho é parecido com os pais, não é verdade? Basta nós olharmos para os nossos filhos. Quando eu olho para o meu filho, eu vejo ali alguns pontos que ele tem que é parecido comigo. Ele é muito parecido em alguns fatores, em algumas características. Da mesma maneira, quando eu olho, depois de algum tempo, eu vejo algumas características nele que ele se parece muito com a minha esposa. E é assim também, queridos, quando nós olhamos para os nossos pais biológicos, quando eu olho para o meu pai, eu também vejo alguns pontos, até hoje. E a minha esposa fala disso: você está parecendo com seu pai. É verdade. E eu percebo isso também. Algumas atitudes que eu faço, por quê? Eu sou filho dele. Eu também vejo nela. É ou não é? Quando você olha para o seu filho, você consegue ver alguma das suas características? Sim ou não? Isso, fala comigo. Glória a Deus. Sabe por quê, queridos? É porque nós herdamos deles algumas características. Isso faz parte. E é muito lindo isso, queridos. Ou seja, se nós somos filhos de Deus, nós temos parte com Ele. É por isso que é necessário, para você ser parecido com Jesus, é necessário você ser filho de Deus. Porque se você for filho de Deus, você tem parte com Ele. E se você tem parte com Ele, você vai herdar as características deles. É lindo isso, queridos. Você vai herdar as características do nosso Senhor. Ou seja, se a palavra de Deus diz que Ele é mais que vencedor, você também é o mais que vencedor. Se a palavra dele diz que Ele é revestido de autoridade, saiba que através dele, Ele também te revestiu de autoridade. E aí você vai vencer. E aí você vai andar diferente. Porque você sabe as características do seu pai. Entre outras coisas que, se nós fôssemos falar aqui, nós ficaríamos não somente a noite inteira, mas nós ficaríamos 1, 2, 3 semanas e muito mais falando das características do nosso Senhor. É lindo isso, queridos, porque isso também está disponível para os filhos. Lógico, segundo a vontade dele, mas nós herdamos isso. Aqueles que são filhos herdaram tudo isso. Mas sabe, queridos, olhando para essa palavra, nós sabemos que isso não é de qualquer maneira. Isso me faz lembrar do texto de João, o capítulo 1, versículo 12, um texto bem conhecido também, e nós sabemos que para ser filho não é de qualquer maneira. Grave isso no seu coração. Eu sei que você já sabe, mas eu gostaria de ler com vocês João, o capítulo 1 e o versículo 12. Glória a Deus. Preste bem atenção. E assim diz a palavra de Deus. Aleluia. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sabe, queridos, é preciso receber, para que nós possamos ser filhos de Deus. É necessário crer, assim como diz esta palavra. E o crer da Bíblia, nós sabemos que não é um crer da boca para fora.
como muitas pessoas estão falando, como eu já ouvi muitas pessoas dizendo. O crer da Bíblia é diferente. O crer da Bíblia, ele implica em aceitar. É isso, você aceitar Ele como Pai. O crer da Bíblia implica em confiar. Você aceita, você confia, e não somente isso, você obedece. É isso que implica o crer. Porque falar da boca para fora é muito fácil. Falar eu creio em Deus, isso daí qualquer um fala. Mas você confiar, você aceitar e você obedecer são coisas totalmente diferentes. Exige uma renúncia. Existe um preço a ser pago. Mas, queridos, a esses que recebem, a esses que creem de todo o coração, a esses que aceitam, a esses que confiam e a esses que querem obedecer, esses receberam o poder de serem filhos de Deus. Eu e você, nós recebemos este direito, nós recebemos este poder e glória a Deus por isso. E você pode falar aí no seu lugar, mas eu já aceitei, amém. Se você já aceitou, se você já é um filho, então viva a cada dia parecido com Jesus Cristo. Viva a cada dia parecido. Eu também aceitei, mas este é um próximo degrau que eu tenho que cumprir em minha vida. Eu tenho que buscar isso de todo o meu coração, para que isso venha se cumprir a cada dia, ser parecido com Jesus. E não é fácil. É necessário, meus queridos, é necessário, igreja do Senhor, e você que está aí na sua casa, é necessário pagar um preço, é necessário termos uma vida de renúncia, para que assim nós possamos conseguir. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o grande problema que nós também enfrentamos? Deixa eu voltar no texto principal de 1 João. O grande mal que vem para nos atrapalhar está aí no próprio capítulo 2 e no versículo 1. Ele diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Até aí, o grande mal dos nossos dias, e não somente dos nossos dias, é o pecado. Este é o grande problema. O pecado ou uma vida acostumada na prática do pecado. Este é um grande problema, porque este é um fator principal que vem para alterar e deformar quem nós somos, queridos. Se você é um filho de Deus, assim como eu, o pecado, a todo momento, ele quer realmente nos deformar. Deformar a nossa imagem de filho de Deus. Ele quer fazer isso em nós. O pecado, ele é terrível. Assim como diz a palavra de Deus em Isaías, o capítulo 59, do versículo 1 ao versículo 2, ele nos afasta de Deus. E é aí que começa o grande problema, porque uma pessoa longe de Deus, ela começa a ter atitudes diferentes, ela começa a agir como outra pessoa. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando estamos longe da palavra, não estamos buscando, sim, nós, que somos filhos, começamos a agir de uma maneira totalmente diferente. Parece que é outra pessoa. Não é o mesmo. Aquele que declara fé, aquele que ora, aquele que busca, aquele que vai atrás, que não desiste, que declara, que encoraja. Mas a partir do momento que o pecado, ele começa a se infiltrar, nem se for pequenininho em nossas vidas, isso começa a causar um grande problema. O mal do pecado. E queridos, para isso, nós só temos uma solução. E isso que eu vou falar não é novidade. Isso que eu vou falar é prática. A solução que nós temos para o pecado
é o arrependimento, é se apegar com Deus e nos arrepender. Não é nada de novo o que eu estou falando, mas sim é algo que nós devemos colocar em prática e se arrepender de todo o nosso coração, porque o arrependimento de todo o coração, ele traz mudança. O arrependimento de todo o coração, ele muda o nosso destino. O arrependimento de todo o coração, ele muda a nossa rota. Agora, quando não fazemos dessa maneira, existem coisas que ainda estão dentro de nós, que nós nos arrependemos da boca para fora, mas amanhã estamos loucos para fazer novamente. É aquele pecado, muitas vezes, que está escondido e que você não quer liberar ele para fora. Por isso, queridos, é necessário um arrependimento genuíno. Este que muda as nossas vidas, esse que muda a nossa rota e realmente faz com que nós possamos agradar ao nosso Deus a cada dia. Amém? Glória a Deus, meus queridos. Então, o primeiro ponto é sermos filhos de Deus. O segundo, o mal do pecado que vem para nos atrapalhar. E o terceiro, conheça Jesus. Para que você possa ser parecido com Ele, é necessário você conhecer a cada dia Jesus. O texto que vem na minha mente é de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que nós devemos conhecer e prosseguir e conhecer ao nosso Senhor. Conheça Jesus, conheça Ele na intimidade. É isso que vai fazer a diferença, queridos. É conhecer Ele na intimidade. E isso é muito mais que um dia. Isso é muito mais que 1h30 de culto. Isso envolve a nossa vida. Conhecer a Jesus envolve toda a nossa vida. E para isso, nós devemos praticar uma disciplina espiritual. Termos uma disciplina espiritual. Quando o Senhor Jesus, Ele esteve aqui entre nós, Ele nos ensinou várias coisas. E uma delas, que Ele diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, que quando nós formos orar, entre no teu quarto, feche a porta, tenha uma disciplina espiritual, ore ao seu Pai que está em secreto, e Ele que está em secreto, Ele vai te recompensar, entre outras coisas. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos um grande exemplo, e é esse que nós devemos seguir. Queridos, assim como eu comecei dizendo, temos muitas coisas, mas isso não pode ser uma desculpa. Não pode ser uma desculpa. É necessário. É vital a disciplina espiritual em nossas vidas. Oração, um jejum, e glória a Deus por isso, né? Hoje se encerra o nosso jejum, não é verdade? Estão lembrando? Glória a Deus por isso, né? Foi um tempo muito precioso que nós passamos, tempo de renúncia, né? Mas o Senhor nos abençoou e nos sustentou durante todo esse período. Glória a Deus por isso. Aleluia. Sabe, queridos, quando nós o conhecemos o nosso Senhor, nós realmente guardamos os seus mandamentos. Olha o que diz a palavra no versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Nós sabemos que nós conhecemos Ele por isso, se nós guardamos os mandamentos do nosso Senhor. Porque se você o conhece, é um prazer para você guardar os mandamentos dEle. E é assim, nós sabemos que nós conhecemos o nosso Deus, que nós estamos na intimidade com Ele, se a cada dia nós temos guardado os mandamentos dEle. Sabe por quê, queridos? Olha a continuação do texto aí, o versículo 4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É isso que fala a palavra de Deus. Aquele que diz que conhece, mas da boca para fora, mas não guarda os mandamentos, é um mentiroso. A verdade não está nele. É o que fala o texto. É por isso que quando nós o conhecemos, nós guardamos os seus mandamentos, meus queridos. E sabe, isso muda as nossas vidas. Guardar os mandamentos de Deus
muda as nossas vidas, nos transforma. Lembra do texto de João? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade, é os mandamentos, é aquilo que diz a palavra que vai libertar a minha e a sua vida, que vai nos lapidar a cada dia, vai moldar o nosso caráter. Quantos aqui não querem ser parecidos com Jesus? É necessário, meus queridos, é necessário guardar os mandamentos do nosso Deus. Deixa eu ler um texto com vocês, 2 Timóteo, o capítulo 3, glória a Deus, esse texto é muito lindo. 2 Timóteo, o capítulo 3 e o versículo 16. Aleluia. E assim diz a palavra de Deus. Toda a escritura, olha aí. Olha a importância de guardar os mandamentos. Aqui diz, toda a escritura, toda, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Olha o versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha a importância de guardar a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no mais profundo do nosso coração. E ela é apta para o nosso ensino, queridos, para repreensão, correção, educação na justiça, entre outras coisas. E também ela vai nos habilitar para toda boa obra. É muito lindo isso. Este é o efeito da palavra de Deus em nossas vidas. Mas sabe, queridos, aonde nós devemos guardar essa palavra? Onde nós devemos guardar a palavra de Deus, como diz esse texto? Na nossa casa? Jogada no carro? Devemos guardar a palavra de Deus empoeirada lá na estante? Devemos guardar a palavra de Deus no guarda-roupa, no nosso armário, em cima da nossa mesa? Aonde nós devemos guardar a palavra de Deus? Quero ler com vocês Salmo 119. Assim como eu disse, a gente usar esse texto e alguns versículos para dar base para esta palavra, Salmo 119 e o versículo 11, e assim diz a palavra de Deus. Olha aí o que o salmista diz, guarde bem. Aleluia! Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É aí que nós devemos guardar a palavra, meus queridos. Eu sei que assim como eu, vocês também estão aqui hoje, é porque vocês guardaram a palavra no coração. Existem dias que nós não estamos com essa Bíblia em nossas mãos. Existem dias que nós estamos no centro da cidade, nós estamos no nosso trabalho, mas quando nós guardamos a palavra no nosso coração, o Espírito Santo, ele nos traz a memória. Ele nos traz a memória aquilo que nós meditamos. Ele nos traz a memória aquilo que nós lemos, que nós estudamos, que com tanto esforço, com tanto carinho nós nos dedicamos. Ele nos traz a memória aqueles textos, né, pastor, que nós lemos durante a madrugada. Aquele texto que nós nos dedicamos, que nós buscamos. É isso que nos sustenta. Mesmo quando não está fácil, mesmo quando está apertado, mas ainda tem algo dentro de você, e isto é a palavra do nosso Deus. E o Espírito Santo, ele traz sempre no momento certo. Por isso, queridos, guarde a palavra de Deus no seu coração. Quer ser parecido com Jesus? Guarde a palavra, medita, busque. Isto é para mim, isto é para cada um de vocês, isto é para toda a igreja. Saiba de uma coisa, desse lugar, ninguém vai te roubar. As pessoas, elas podem entrar na sua casa, pode entrar um ladrão lá, uma pessoa te abordar no meio da rua,
Pode roubar você, levar o seu carro, levar tudo, mas a palavra do teu coração ela não leva. Aleluia. E olha aí, queridos, voltando para o texto, sabe que isso traz de consequência? Sabe que isso traz de resultado para a sua vida? 1 João capítulo 2, versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O resultado, queridos, de nós guardarmos a palavra, é que em nós é aperfeiçoado o amor de Deus. Deus, através da sua palavra, Ele nos aperfeiçoa. É o que fala o texto. O amor de Deus, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, que já foi derramado em nossos corações, pelo Espírito, ele vai ser aperfeiçoado a cada dia. Vai ser aperfeiçoado a cada dia. É nessa mesma palavra que nós guardamos no nosso coração, que em Gálatas, no capítulo 5, esse texto eu vou fazer questão de abrir com vocês. Se não quiser abrir, fique à vontade. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Nessa mesma palavra, como disse e repito, que nós guardamos no nosso coração, diz assim no versículo 16 de Gálatas capítulo 5: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarão os desejos da carne. E olha o que diz o versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. É isso, meus queridos. Seremos parecidos com Jesus a partir do momento que nós tomamos essas atitudes, que nós guardamos a palavra no nosso coração também. E quando nós guardamos, sabemos de tudo que está escrito, e a palavra diz a respeito do fruto do Espírito. Cresceremos no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, em tudo que fala esta palavra. E não precisaremos fazer esforço para ninguém notar Jesus em nossas vidas. Será natural, meus queridos. É isso que vai fazer a diferença aí para fora. Naturalmente as pessoas vão começar a enxergar Jesus na sua vida. Vão começar a ver que você é uma pessoa diferente. Com falhas, sim, mas que você é uma pessoa diferente. E muitas pessoas, eu já experimentei disso, e eu acredito que vocês também, elas vão querer servir ao Deus que você serve. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração é que você vai crescer em Deus. Eu vou crescer a cada dia em Deus. Nós, como igreja do Senhor, Paz Church de Marília, nós iremos crescer muito em Deus, através desses princípios. Eu sei, uma palavra simples, mas uma palavra poderosa, porque é a palavra de Deus. Nós iremos crescer em Deus. Sabe, queridos, eu quero compartilhar o último ponto com vocês a respeito do nosso dever. No próprio texto de 1 João, capítulo 2, agora no versículo 6, diz assim a palavra de Deus: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Esse é o nosso dever. Ande como Jesus. Você já sabe desses princípios? Você já conhece aquilo que fala a palavra de Deus? Ande como Jesus. Caminhe como Ele. Esse é o nosso dever. Aonde quer que nós pisamos, a planta dos nossos pés. E a palavra deve, aqui nesse texto, deve andar como Ele andou. Ela não é para colocar um peso em nossas vidas. Não é para nos esmagar. Mas é para que nós possamos entender que é necessário esforço, que para andar como Jesus é necessário dedicação, é necessário muitas vezes dormir mais tarde, acordar mais cedo, renunciar a algumas alegrias, alguns compromissos, para buscar a presença do nosso Deus.
Sim, ter uma vida normal. Eu não estou falando isso. Teremos uma vida normal, mas é necessário carregar a nossa cruz e viver com alegria, com todo amor. Imagine Deus, Ele olhando para nós como igreja, nós como filhos, com alegria, com amor de ser parecido igual a Ele. Olha lá o meu filho, ele quer ser parecido comigo. Eu fico imaginando. Queridos, é lindo isso. Eu falo a respeito de esforço, de dedicação, porque nós só vamos alcançar isso através dessas coisas. Não é através de uma vida relaxada, mas sim através de um compromisso. Faça como Jesus nos seus dias. Ore, busque, siga o exemplo dele na sua vida. Quando eu estava escrevendo algumas coisas aqui nesse tópico, o Senhor começou a colocar algumas coisas no meu coração, mas aquilo que Ele tocou no mais profundo, Ele falou, não escreve mais nada. Porque a partir do momento que os meus filhos, eles tiverem isso no coração, assim como eu sei que vocês têm, e quiserem realmente durante os seus dias, viver igual eu vivi, ter as mesmas experiências, eles vão viver o sobrenatural, eles vão ter as suas próprias experiências. Não adianta de nada eu escrever aqui como vai ser, se você fizer como Jesus, vai ser assim. Se você fizer como Jesus, você vai acontecer tal coisa. Sim, eu poderia fazer isso. Não, queridos, mas quando você começa a viver como Jesus, você vai ter as suas próprias experiências. Você vai presenciar os milagres. Você vai experimentar transformação na sua própria família. Eu gostaria, assim como o pastor falou uma vez aqui um tempo atrás, quando acontecesse isso em sua vida, que você pudesse vir aqui e desse o seu testemunho. Eu comecei a andar como ele, eu comecei a fazer assim, comecei a fazer assado, e as coisas começaram a ser transformadas. Eu estou aqui para dar um testemunho, faça isso. Faça isso, queridos. Que nós, como igreja do nosso Senhor, possamos levar a sério essas verdades, no nome de Jesus. E queridos, não tem essa de, eu não consigo, Jesus foi um só, para com isso, para com essa conversa fiada, não tem isso. Nós devemos fazer igual o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que ele diz, sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Devemos deixar as desculpas esfarrapadas, não é verdade, pastor? De lado. E buscar sermos imitadores do nosso Jesus a cada dia. Amém? Fique de pé no seu lugar. Quantos aqui querem, novamente eu digo, serem parecidos com Jesus? Dão glória aí. Aleluia. Então feche seus olhos. Aleluia. Vamos orar. Glória a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento tão especial. Eu sei, Pai, que a Tua palavra, ela é viva e eficaz, e que neste momento ela penetrou em nossos corações. Eu peço que o Teu Santo Espírito continue a trabalhar, Pai, em nossas vidas durante toda a semana, no nome de Jesus, para que assim possamos viver essas verdades que nós comentamos aqui essa noite. Pai, como igreja do Senhor aqui nesta terra, nós queremos a cada dia crescer em maturidade. Nós queremos a cada dia crescer no caráter do Senhor. Em primeiro lugar, para glorificar o Teu santo nome. Em primeiro lugar, para que o Teu nome seja glorificado. E sim, Pai, consequentemente, para que depois, através das nossas vidas, o Senhor possa nos usar para abençoar vidas, porque também este, Pai, é um dos propósitos que nós temos, para que nós possamos abençoar famílias, apesar de nós, mas para que nós possamos ser usados, e assim nós veremos vidas transformadas, nós veremos a nossa casa a cada dia, os nossos familiares, aqueles que porventura ainda não conhecem o Senhor, nós veremos eles se entregando a Jesus,
se derramando aos seus pés. Nós cremos nisso. Usa, Pai, das nossas vidas. Usa das nossas vidas a cada dia, no nome de Jesus. E nos torne, ó Pai, a sua semelhança para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim, Pai, nós oramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos?